Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro Nação Dopamina. Nós estamos no 8º capítulo que vai falar sobre a importância da honestidade, da verdade nas nossas vidas. Chama Honestidade Radical, esse capítulo. Eu vou colocar a Greta aqui para a gente começar. Bom dia, Djavan. Quanto tempo? Hello! Correndo aqui, amiga. Ô, judiação. Gente, ela veio correndo, quase não dá tempo dela entrar hoje. Yudi, seja Quando for bem-vindo. assim também, a gente desmarca, não tem problema. Ai, mas Todo mundo entende. dá. Nossa, Karina, que lindeza. Uia! Karina, quanto tempo. Seja bem-vinda. Então, nós estamos conversando sobre esse livro. Estamos no 8º capítulo. Um livro Menina, eu achei que foi maravilhoso. tão rápido. Sim, Nossa, nossa, eu eu falei isso achei. na live passada, Pois que foi um livro. é. Só que eu indiquei para um paciente meu, ele devorou o livro e eu falei, mas os últimos capítulos a gente não pode conversar. Não quero spoiler. Mas que incrível, né? Beijo, Karina, Nossa. maravilhosa. Oi, Karina, que delícia te ver aqui. Quantos anos? Meu Deus, quanto Meu tempo. Deus. Karina, morei com Karina, que delícia, Ai, que saudade demais. gostoso. Adorei esse E capítulo. muito, gente, Muito é bom. tão libertador É, entender que falar a verdade, mesmo que seja dolorida, torna tudo muito mais leve, saudável, né? leve. Muito mais, Ai, não é? sim. Fica tudo mais leve, gente. Essa é a É. verdade. O E o que que a ela gente traz é vê, incrível isso. Pode falar. o que a gente vê é que, nossa, publicidade em peso aqui, meus lindos. O que a gente vê, assim, muito nitidamente é que, por mais que a verdade seja algo da nossa educação, que as pessoas falam, filho, tem que falar a verdade, né? Que a gente é educado desde a nossa infância, que o ideal é falar a verdade. A nossa cultura é uma cultura de omissão, de Uhum. mentirinha leve, E se usam até a expressão pode, mentira né? branca, né? Como se fosse bom Exato. falar É. isso, né? Que agora eu sou ADM também. Ai, belezinha. E ele está querendo ir para a área de recursos humanos, é por isso que o Di já está falando isso. Uhum. E que a nossa educação, ao mesmo tempo que ela cobra que a gente diga a verdade, ela, né, por exemplo, quando alguém liga na nossa casa, às vezes os pais falam assim, fala que eu não tô, fala que eu não tô, Sim, porque sim. tô ocupada. Gente, se eu tô ocupada, né, fala, estou ocupada, não posso atender agora, mas a gente, com medo de ser chato, bravo, né, de desagradar o outro, a gente acaba mentindo sobre o que realmente está acontecendo para É. diminuir isso, só que piora para nossa saúde mental. É muito interessante tudo isso que ele traz, porque é bem essa característica, né? A gente sempre fala, não precisa contar toda a verdade. Muita gente fala isso de mim, assim. Ai, você é muito honesta, você é verdade, você fala tudo mesmo. Cara, Está me vendo? tô. E Ah, deu um aí, pau aqui. e é, e é realmente libertador, como o Javan falou. Porque assim, a gente não tem que ficar de rodeios, a gente não tem que ficar inventando, porque uma mentira alimenta outra mentira. Eu sempre escutei desse jeito também, e eu É, vejo que é dessa forma também, né? Quanto mais a gente mente, mais fio de mentira você precisa para ir continuando a mentir, né? E como realmente deixa a gente ficar mais leve quando a gente fala a verdade de tudo, mesmo que doa. E a verdade muitas vezes vai doer. Se você está querendo mentir, vai. se você está querendo mentir sobre aquela verdade,
é porque alguma coisa tem aí, né? E às vezes nem é uma coisa que você precisa mentir, mas é um vício, né? O medo é tão grande de desaprovar, de ser Dessa desaprovado, que muitas exposição, vezes, né? dessa exposição, que muitas vezes a pessoa acha mais fácil lidar com a mentira. Mas os casos que ela traz aqui nesse capítulo, contando como é libertador para as pessoas dizerem a verdade, Sim. que ela usa o exemplo do Jacob, né? Que... Meu Deus, engasguei. Que a mulher dele pergunta sobre um gancho, né, da cortina que ele tinha usado para a máquina, uma das máquinas dele de masturbação. E aí ele fica, será que eu minto? Será que eu não minto? E ele pega e diz a verdade. E aí é muito bonito isso, ele né? é acolhido. Foi muito legal porque... Obrigada pela sua verdade, né? É doloroso, mas como é bom a gente poder falar as verdades. A dor que está ali. E é realmente libertador. Quando a gente consegue se expor, quando a gente consegue falar da nossa dor, quando a gente consegue realmente não mais mentir, porque a mentira, a maioria das vezes quando existe a mentira, a gente acredita nessa mentira e vai vivendo essa mentira. E ao viver essa mentira, a gente também não está sendo fiel a nós mesmos, né? Essa é um grande problema, de certa forma também. Não só com relação aos outros, mas a nós. Então, às vezes, a gente não está vendo de fato o que está acontecendo. Né? A gente não está encarando a verdade, né? A gente não está encarando essa verdade. E o que ela traz nesse capítulo da honestidade radical é de que forma contar a verdade melhora a nossa vida, melhora em tudo. Né? Então, a gente percebe que falar a verdade melhora em tudo. Não é só uma questão de magoar pessoas, mas é a questão do quanto você está deixando de viver a sua verdade. Sim. O quanto a gente, ao mentir, está deixando de encarar as nossas dores verdadeiras e assim poder realmente transformar e mudar alguma coisa. Porque também entra no mentir para nós mesmos, né? Sim. Porque quando ela fala aqui dessa parte do AA, da conscientização, que ela coloca que as etapas, que ser honesto com as pessoas da família, porque o vício é uma coisa que a gente não aceita, não enxerga que tem, demora, né? É igual beber socialmente. Muitas pessoas falam que bebem socialmente, mas bebem todos os dias. E não bebem com outras pessoas, às vezes bebem sozinha na sua casa. Então, como assim beber socialmente? Ah, eu bebo socialmente. Para quem que você está enganando, né? Se enganando. Então, essa parte do AA aqui, de pedir perdão, de reconhecer que tem essa questão, que tem o vício, que está disposto a mudar. Não, essa parte toda negação, de ser verdadeiro consigo mesmo, como isso é libertador. Como é libertador você saber que você tem uma questão para ser resolvida. Que você tem aquilo que sim, eu tenho um problema com álcool, eu tenho um problema com a internet, eu sou compulsiva. Nossa, reconhecer é muito importante, porque eu acho que essa mentira não é uma mentira consciente, então a pessoa tem mais dificuldade de conscientização, porque para ela realmente ela não é viciada. Então esse olhar, muda tudo, vira uma chavinha na vida da gente, né? Uma dica importante que ela traz nesse capítulo, que eu acho super importante da gente ter, e marca aí, gente, porque vale a pena, escolhe um hábito que você quer mudar, converse com alguém da sua confiança, compartilha com alguém da sua confiança sobre isso, e aí você vai discutir com essa pessoa passos para realmente essa mudança acontecer. É muito legal isso, né? Sim. Porque vai naquilo de realmente escolha um colega, discute um hábito com ele, da qual você sabe que aquilo não faz bem para você, você não quer continuar naquele hábito e muda. Junto, ele vai te ajudar a ampliar a sua visão para saber quais são os passos que você pode fazer a partir de agora para mudar. Mas melhora muito ter um grupo, né? Nossa, muito. Nossa, muito. ter com quem...
Porque estar sozinha num problema é uma coisa muito difícil. A gente pode usar os exemplos da academia, da dieta. Quando você tem companhia para ir caminhar, eu gosto muito de ir sozinha, porque eu não gosto de ninguém, de ter aquela cobrança do horário, porque eu saio da minha casa, eu caminho, volto, minha vida é muito corrida. Então eu sempre fiz essas coisas muito sozinhas, mas, por exemplo, na academia eu gosto de ir só quando meu marido vai, meu filho vai, porque eles me ajudam com as coisas. Então é diferente você chegar lá, você vai entrar lá nos aparelhos com um monte de gente desconhecida. E a dieta também é assim, quando alguém está fazendo com você, quando te dá dicas de alimentação, é outra história, né? Então, é todo Meu, eu faço parte de um grupo. Meninas, se vocês verem esse grupo depois, amo vocês. Como é bom fazer parte do Clube das Ricas, porque vocês são incríveis nesse trajeto, nessa coisa, até do próprio autoconhecimento a vida toda. Faz um ano mais ou menos que eu estou nesse grupo, são só mulheres. E ali é de uma entrega das nossas fraquezas. E aí, a hora que você vê, uma te puxa e fala, cara, você não tá sozinha, eu tô junto. Aí outra, sabe, assim, e como a gente cresce. Né, assim, Ariadne, minha mentora maravilhosa, vou falar que você tá aqui toda hora, porque olha, as meninas todas, assim, porque como a gente cresce junto, isso é muito lindo. E isso é de uma coragem, que é daí que esse porque capítulo tem a fala muito exposição, disso. né? Exatamente. Esse capítulo sobre a honestidade radical, ele está querendo dizer assim, como é corajoso aquele que é honesto. Como é corajoso aquele que realmente sabe, tira todas essas couraças, todas essas coisas e assume, cara, eu não sei isso, eu falhei nisso, não tô legal nisso, errei em tal coisa, sabe? Me perdi de novo, preciso reorganizar de novo. Quando a gente fala, quando a gente se expõe, muda tudo. Eu quero ler uma parte da página 165, Dani, que eu marquei aqui, porque eu achei muito legal, que ela fala assim: a honestidade radical, dizer a verdade tanto sobre coisas importantes quanto sobre as coisas irrelevantes, em especial quando isso expõe as nossas fraquezas e acarreta consequências, é essencial não apenas para se recuperar a dependência, mas para todos nós que tentamos viver uma vida mais equilibrada em nosso ecossistema de recompensas. Como é importante isso, né? Da gente realmente. E aí ela fala da autobiografia verdadeira. Então, aquela pessoa que vive a sua verdade, né? Que realmente tem consciência e de se expor, e de ser essa transparência, de, né? Como é importante esse processo todo de ser ela e de coloca estar. que a honestidade ela gera intimidade e confiança, né? Porque e aí eu colocaria o seguinte, que muitas pessoas fazem promessas, né? Eu vou sim na reunião. Tal hora eu tô aí. Pode deixar que eu faço. Então as pessoas elas assumem responsabilidade sem ter certeza se vão cumprir ou não. E muitas vezes só falam isso para o outro ficar confortável, e no final das contas, muitas vezes as pessoas sabem que não vão conseguir fazer, que não vão conseguir, e não falam. Isso gera um desgaste no relacionamento, porque nas próximas reuniões, nos próximos trabalhos, essas pessoas não vão conseguir confiar, né? Então não é só sobre mentir, né? Tem a ver com o que eu estou disposto realmente, porque naquele momento você pode até falar que você vai fazer, porque você acha que você vai fazer, mas você não se importa de não fazer e não compensar e se desculpar ou num outro momento deixar de fazer, porque eu vejo que se repete as mesmas pessoas cometendo os mesmos erros e deixando as pessoas nesse lugar desconfortável e mentem,
né? E tipo, daí mente. Olha que legal. Olha o que eu digo. Às vezes eu falo que vou comparecer, pois não aceitam a verdade de que às vezes eu não quero ir. Mas a Você pessoa aceita a verdade de tem que você não quer aceitar. ir? Exatamente, esse é o Por que ponto, que a não é o pessoa outro. tem que aceitar? Aí você entra num ponto de você querer aceitação do outro também. Já testei com Uma umas amigas. amizade. Disse simplesmente que não ia porque não estava afim e ela ficou triste. Ok, o sentimento da tristeza dela não é seu. A sua parte é ser honesto. Aí que tá. Então, Mas é por isso que as pessoas fazem isso, porque é muito difícil lidar com o sentimento do outro. Mas nós não temos controle. e E quem coisas simples garante do que o dia a fato dia, de isso a gente você. está falando. E ela não vai ficar triste de você falar que vai e não ir? Eu acho que é Oi, bem Érica, minha pior. amiga querida. A Érica entrando. Eu acho que é bem Dizer a pior quando você verdade. promete e não cumpre. E dizer a verdade não significa que você quer magoar a pessoa. Você está sendo honesto com aquilo que você está sentindo, né? Então, se dizer a verdade é o que atrai as pessoas mesmo. E aí, aquela história de você ser verdadeiro, ser transparente, ser honesto. A gente não está falando só de verdade e de mentira, como a Dani falou. A gente está falando de Ser honesto consigo honestidade. mesmo, né? É honesto consigo mesmo. Principalmente. Se você não quer ir, então fala, olha, eu não estou com vontade de ir hoje. É verdadeiro isso, né? E não uma mentira, eu vou inventar uma mentira para não ir. Não, eu não quero, não tô afim, não tô legal. E aguentar as E consequências, aguenta as porque consequências, Porque exatamente. nos relacionamentos nem sempre a gente vai fazer só o que é tão confortável pra gente. Mas a gente não pode só fazer o que é confortável para o outro, né? Então, se você falar que vai, o ideal seria você ir, porque, poxa, né? A pessoa às vezes ela se dispõe, ela se arruma, ela se organiza, tudo para te receber, para estar com você, para fazer aquela reunião, e aí você simplesmente não aparece. Exatamente. Então, Nossa, né, nessa hora a gente tem que ter responsabilidade emocional. Então é melhor a gente dizer, não, não tenho como fazer isso, não posso, não quero, não é para mim hoje, não, e essa pessoa se entristecer, mas não fazer todo um movimento para estar com você, do que o contrário, né? ele está falando Que eu que falo aquilo que eu comentei, que que vou. uma coisa fica, uma mentira vai levando a outra mentira. Aí, ó, porque eu falo que eu vou e não vou, e depois preciso inventar outra mentira para dizer que por que eu não fui. Exatamente. Tá vendo? Gente, é tão, né? Lígia, eu vou te falar uma Por coisa. As favor. pessoas que. Eu não sei se é assim com você, mas eu tenho amigos e conhecidos, até pacientes, que falam assim, que vive na desculpa. Tá o tempo inteiro na desculpa. Ah, eu tô atrasado porque eu tive um não sei o quê. Ah, eu não consegui fazer isso. Quer dizer, a pessoa tem uma lista de desculpas porque tá sempre na mentira. Então, quem não mente não precisa ter lista de desculpa, porque ela vai ter a verdade para ser Ela vai dita, né? saber que é a verdade dela. É isso e Eu tô pronto. atrasada porque eu me enrolei, eu sou enrolada, eu não Exatamente. dei conta de fazer, né? Muito Como é legal. difícil. Ela tem uma parte que ela fala Sim. assim, verdades simples e individuais sobre a nossa vida diária são como elos em uma corrente que forma narrativas autobiográficas verídicas, que é um parâmetro para o tempo que a gente vive agora. Então, a gente fala assim, a verdade, ela une pessoas realmente, né? E isso é muito importante, a gente entender isso. Vai ter pessoas que podem não gostar, como podem, mas não é por causa da sua verdade. Entende? É porque elas estavam numa expectativa de algo que é delas, um sentir que é algo que era delas. Então, não é por aí, né? E A acredito que importância da não gente dê ser para honesto fugir, né? mesmo. Quando Sim, ela coloca assim, gente, verdade pode gerar sofrimento, sim, né? Ser honesto pode gerar sofrimento, né? Mas é, é um sofrimento que acaba por ali, porque você diz, resolve a situação, dói para fazer isso, para assumir a sua vulnerabilidade, o que te incomoda, mas a pessoa se sente que você foi responsável, né? Agora, a mentira, os sofrimentos são extras, né? Porque aí entra aquele negócio,
alguém vai descobrir. Porque é igual você falar que você ficou em casa se você estava na rua. Ah, não fui trabalhar porque eu estava doente em casa, só que, né, aí lá alguém no te viu na Facebook, no festa. Instagram, que estava numa festa. Alguém sempre vai ver e vai contar. Não, pior que a própria pessoa às vezes faz isso. Não é? Coloca lá uma foto na praia. Ai, mas é privado. Mas o meu perfil é privado. É privado. Cai na Se tiver própria alguém, algum mentira. amigo. Eu aceito E que a não gente... quero ir. E não tenho nenhum problema em falar que não estou afim. Ou que não quero, mas a galera não está acostumada com isso e paciência. Pois é. Isso, E o importante paciência é isso, deles. paciência mesmo, paciência deles. Você não está ali para alimentar a expectativa do outro. Esse é o ponto, né? A gente está aqui para viver a nossa verdade. Se vai agradar uns, desagradar outros, tudo bem. Não é pelo outro, é pelo todo. E achei legal ela falar nessa parte da autobiografia aqui, autobiografia sincera, que ela fala que ela começou a anotar no papel Sim. para ficar mais real, né? Para ser uma coisa que realmente era um fato. Então, acho que é uma boa dica também. Às vezes o diário, que muita Sim. gente já usou, né, no passado aí, quando era criança ou adolescência, para contar as coisas que a gente às vezes não gosta de contar para as pessoas, é uma forma também da gente digerir, entender, transformar para a realidade, e aí depois a gente consegue, cria as estratégias para fazer isso de uma forma menos dolorida, né? Uma coisa legal que ela Então, traz aqui, que a gente já falou sobre as consequências da verdade, né? Mas quando as pessoas à nossa volta são confiáveis, o quanto isso nos traz segurança. Então, quando a gente fala a verdade, olha, não posso agora, não quero, né? Você está trazendo segurança, você está sendo honesto com a sua verdade. É diferente de você ficar mentindo, inventando, e aí você vai trazer sempre segurança, aquela história. Você sempre fala que não vai, ou que vai, mas não vai, né? Eu não vou. Ah, eu não consigo. Ou eu vou e não vai. E ela aí fica numa coloca, situação, né? porque assim, esse capítulo do livro é da parte da busca do sofrimento, né? Então ela deixa bem claro que a mentira é uma forma de evitar o sofrimento, porém que gera o sofrimento, né? Então Que vai como as gerando angústia, pessoas né? como aquela história do capítulo anterior de você tomar a medicação, vai tomando, vai tomando, vai tomando e ela para de fazer efeito. Então a mentira ela tem muito isso também, né? Que a gente usa a mentira para diminuir os problemas, mas na verdade geram mais problemas, né? E quando ela fala aqui que dizer a verdade é contagioso, eu fiquei pensando na questão da lei da atração, ação e reação, né? Porque realmente parece que os mentirosos sempre estão dentro das mentiras das outras pessoas. Então, se você não é honesto consigo e com o outro, provavelmente você vai trazer a desonestidade das pessoas. Né? Porque a pessoa Vai voltar para você, né? mente para mim, não consegue me dividir a verdade. Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu que tenho que ser, né, a honesta né, dar o feedback verdadeiro, sendo que eu não tenho isso do outro, né? E dizer a verdade acaba sendo um contagioso como a mentira, né? Quando você fala para o outro o que realmente está acontecendo com você, o outro fica muito mais confortável de dizer também para você como que ele se sente, Você qual é cria a uma necessidade relação de dele. verdade, né? Cria-se uma relação íntima, verdadeira, né? E aí ela até comenta, só para a gente finalizar, o quanto essas relações íntimas e verdadeiras, o quanto isso, na realidade, aí entra na questão dos hormônios, é muito legal isso, porque isso vai gerando em nós vontade, né, de ficar junto, daquilo dar certo, de acontecer, e aí tem a liberação dos hormônios que a gente precisa, né? Isso é muito legal a gente parar para pensar o quanto o nosso cérebro está envolvido em tudo isso. Nosso cérebro, nosso neurológico, nosso humor. Como que
Bem A nossa interessante. mentalidade, né? Nossa, Como ela coloca da mentalidade de muito escassez e a interessante. mentalidade de abundância. É. Né? Que o fato da gente tá sempre com essa ideia de que não somos capazes, não é pra gente, gera A essa... narrativa de Gera escassez. escassez. Vai gerando a escassez. E a abundância é aquela pessoa que ela é tão verdadeira, ela sabe que mesmo na desorganização, mesmo na situação que está um caos, ela acredita que vai dar tudo certo. Exatamente. Ela acredita verdadeiramente que vai dar tudo certo. E o movimento para dar certo vai acontecendo, porque ela trabalha essas questões dentro dela. É muito legal, muito legal. Se a gente vai pensar o quanto isso tudo está envolvido com a nossa intimidade, com a dopamina, fonte de dopamina, o quanto isso, né, vai gerando bem-estar. Então, ser verdadeiro gera bem-estar, viu, gente? Muito. Liberta, é libertador. Gente, esse capítulo é grande, mas é aquilo que nós já falamos na outra live. Ela discute muito com exemplos. Casos, Hoje, os exemplos que ela traz. Hoje nosso prazo aqui foi curto, nós temos que sair, mas foi muito bom, né, ter estudado esse capítulo. Nós estamos no final do livro, nós já vamos para o último capítulo, para o capítulo 9. Vergonha pró-social. É o próximo capítulo. E nós já vamos concluir o livro na próxima live, daí depois a gente precisa pensar qual vai ser o nosso próximo. Nosso próximo livro, né? A gente ainda não definiu. Não Verdade. pensamos. Ai. E Nossa, quem não leu, leia, porque é simplesmente fantástico. Muito bom. Quem esteve Estou indicando para um monte aqui, de colega, inclusive. Quem esteve conosco aqui no ao vivo, muito obrigada. Quem assistiu depois, a gratidão é a mesma. Que assistiu depois, Deixa porque é muito legal saber mensagem. quem assistiu depois. E nos vemos quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem, com mais amiga. live do livro. Beijo, gente. Fiquem Tchau. com Deus. Até.